certo? Então, o sistema é isso. Sistema é quando a gente tem mais de uma equação envolvida, tá? Então, aqui eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, a gente chama de sistema... O que é um sistema M por N? O M indica a quantidade de equação, tá? E o N indica a incógnita. Então, aqui a gente tem um sistema 2 por 2. Tá? Então, o meu sistema é do tipo 2 por 2. Sistema 2 por 2. Por quê sistema 2 por 2? Porque eu tenho duas equações com duas incógnitas. Tá? Aqui seria o sistema, nesse exemplo aqui, a gente tem um sistema 2 por 3. Porque eu tenho duas equações com três incógnitas. Certo? Aqui eu tenho um sistema 3 por 4. Ó, três equações, 4 incógnitas. E aqui eu tenho um sistema 3 por 3, né? 3 equações e 3 incógnitas. Sistema 3 por 3. Tá? Desse daqui, pessoal, esse aqui vocês sabem resolver. Né? É aqueles que vocês aprendem lá no 7º ano, né? O sistema 2 por 2. Né? Sistema 3 por 3 dá para resolver? Dá. Mas existem métodos para você calcular ele. Tá? É o que a gente vai ser o objeto do nosso estudo, o sistema 3 por 3. Tá bom? Beleza? Aí tem que descobrir quanto vale x, y e z. Né? Nesse caso aqui, né? É um sistema homogêneo. Porque ó, o termo independente é zero. Então, uma solução, qual que seria a solução desse sistema? 0 para o x, 0 para o y e 0 para o z. Daí vai satisfazer as três equações ao mesmo tempo. Tá? Então, ó, rapidamente, vamos lá. Dar uma relembradinha aqui no sistema 2 por 2. Que a gente acabou de fazer, né? Acabei de fazer um exemplo parecido, né? Então, ó, sistema 2 por 2, né? O que é resolver um sistema? É encontrar um valor para o x e para o y que dê certo nas duas equações. Não adianta dar certo só em uma e na outra não. Tá? Então, sistema tem que dar certo nas duas. E aí, você tem dois métodos principais. O método da substituição e o método da adição. Tá? Então, esse daqui é um sistema 2 por 2. Beleza? Então, vamos resolver pela substituição. Como é que ficaria? Você escolhe uma letra para você isolar, né? Então, por exemplo, eu vou escolher o x. Você isola e substitui na outra. Então, aqui vai ficar x igual a 6 menos y, certo? Aí você substitui na outra. Vai lá na de baixo, ó. Vamos chamar aqui de equação 1, essa aqui de equação 2, né? Então, você vai na equação 2 e substitui. Então, no lugar do x, você coloca o quê? 6 menos y, né? Geralmente, você isola a que está mais fácil. No caso aqui, as duas estão fáceis, tanto o x quanto o y. Então, eu escolhi isolar o x. Tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar 6 menos y. Então, 2 vezes 6 menos y mais 3y igual a 13. Fazendo a distributiva, 12 menos 2y mais 3y é igual a 13. Ou seja, 12, aqui vai sobrar um y só, igual a 13. Então, o y, né, pega esse 12 e passa para lá subtraindo, o y vai dar 1. Beleza. Agora você vai lá e volta para achar o x. Por isso chama método da substituição. X é igual a 6 menos 1. Então, x vale 5. Então, olha só. Agora, eu não tenho mais infinitas soluções, né? Por quê? Se eu te desse só a equação de cima, você teria infinitas soluções. Se eu tivesse só a equação de baixo, você teria infinitas soluções. Mas agora eu te dei as duas ao mesmo tempo. Então, a solução que satisfaz as duas ao mesmo tempo só pode ser 5 e 1. Então, a solução desse sistema é um parzinho ordenado. Primeiro é o x, depois você coloca o y, tá?
Então, essa solução aqui satisfaz as duas equações, beleza? Lembrando que o primeiro é o valor do x e o segundo é o valor do y, beleza? Agora, você pode também resolver um sisteminha 2 por 2 usando o método da adição. Tá? Então, eu vou resolver o mesmo sistema, tá? Qual que é a ideia do método da adição? É você anular uma das incógnitas, tá? Ou o x ou o y. Vamos isolar aqui, vamos sumir com a incógnita y. Observa o seguinte, pessoal. O coeficiente aqui é 3, não é? Eu tenho que fazer aparecer o menos 3 aqui. E aí, a hora que eu somar, o y ele desaparece e eu fico só com o x. Então, uma ideia aqui é você multiplicar a equação 1 por menos 3. Ou você poderia ter multiplicado por menos 2 e sumir com o x. No caso, eu vou multiplicar, eu quero sumir com o y. Então, eu vou multiplicar por menos 3. Tá bom? Então, eu vou pegar a equação 1 e multiplicar ela por menos 3. Como é que vai ficar? Menos 3x, multiplica a equação inteira. Menos 3y igual a menos 18. E a equação de baixo você mantém, né? Eu multipliquei só a primeira. Pronto, ó, esse sistema é equivalente com este. Aí você soma. Quando você somar, o y desaparece, você fica só com o x. Então, ó, cancela aqui, ó. Cancelei, cancelei. Vai sobrar o que aqui? Menos x. Vai sobrar o que aqui? Menos 5. Multiplica por menos 1, x igual a 5. Beleza? Aí você, a partir daqui, é igual ao método da substituição, né? Você escolhe uma equação, troca o x por 5 e acha o y. Então, vou lá na equação. Na primeira equação, x mais y igual a 6. Se o x vale 5, 5 mais y igual a 6. O 5 passou subtraindo. 6 menos 5 igual a 1. Então, a solução é 5 para o x e 1 para o y. Pronto, é a mesma solução, né, da anterior, porque é a mesma equação, mesmo sistema. Certo? Ok? Esses dois métodos aqui, pessoal, vocês já conheciam, né? Sim? Já, sim, tranquilo, né? dois, sim. Tranquilo, né? Ok. Aqui, novamente, né? O que acontece, pessoal? Um sistema, ele pode... Tem 3 possibilidades para um sistema. Ele pode ter uma única solução, que é o caso que a gente acabou de fazer. Ele pode ter infinitas soluções também. Ele pode ter infinitas soluções. E ele pode não ter solução. Certo? São essas 3 possibilidades. Então, eu bati o olho nesse sistema, eu já sei que ele vai ter infinitas soluções. Alguém sabe me responder o porquê? Alguém percebeu alguma coisa nesse sistema aí? É o dobro. É o dobro, exato. Não é que é o dobro, né? É multiplicado por menos 2, né? O que acontece, pessoal? Essas duas equações, elas são iguais. Elas são iguais. Por quê? Se eu pegar a primeira equação, se eu multiplicar ela toda por o mesmo número, eu vou continuar com a mesma equação. Tá? Foi o que aconteceu. Essa equação, ela ficou multiplicada por menos 2. Ela inteira ficou multiplicada por menos 2. E aí, ó, ela virou isso daqui. Ó, quando eu multiplico por menos 2. Isso significa que essa e essa é como se fosse uma só.
Então, eu vou ter, na verdade, eu não tenho duas equações, eu tenho uma só. Uma equação com duas letras. Significa que eu tenho infinitas soluções. Entenderam? Se eu fosse tentar resolver isso aqui, olha no que eu vou chegar. Tá? Vamos tentar resolver. Olha o que acontece, ó. Eu vou isolar o y, tá bom? Tá? Eu vou isolar o meu y aqui. Como é que ficaria? Aliás, vou isolar o x, tanto faz, tá? Vou isolar o x, melhor. Eu vou isolar o x. 4x igual a 8 mais 5y. Tá vendo? Aí eu vou pegar o 4 e passar ele dividindo. Então vai ficar 8 mais 5y dividido por 4. Aí eu vou na equação de baixo e vou trocar o x por isso. Vai dar um problema. Olha só, vai ficar assim, menos 8 vezes 8 mais 5y sobre 4, né? Mais 10y igual a menos 16. Se você tentar resolver isso aqui, olha só o que vai acontecer. Ó. Vamos lá. Esse menos 8 eu consigo simplificar com 4, né? Dá para simplificar em cima e embaixo por menos... por 4, né? Simplificando por 4, o 4 vira 1 e o menos 8 vira o quê? Menos 2, né? Então, eu sumi com o meu denominador aqui. Então, vamos ficar com menos 2 vezes 8, que vai dar menos 16. E menos 2 vezes mais 5y, que vai dar menos 10y. Mais 10y igual a menos 16. Tudo bem? Olha o que aconteceu. Letra de um lado, número do outro. Menos 10y mais 10y igual a menos 16 mais 16. Gente, quanto sobra aqui? Quantos y vai sobrar aqui? 0. 0. Então vai ficar, vou colocar 0y, tá? 0y igual, e aqui? Menos 16 mais 16, 0. Correto? Olha, o que isso aqui significa? Sempre que você chegar nessa configuração, pergunto para vocês. Gente, qual que é o valor de y? É qualquer um, né? Qualquer um. Infinito, Exato. Por isso que fica infinito. Entendeu? Toda vez que você chega numa configuração, você vai resolver um sistema, você chega nessa configuração, 0 vezes uma letra igual a 0. Essa letra pode ter infinitas soluções. Entendeu? Consequentemente, o x vai ter infinitas soluções também. Entendeu? Então, cheguei nessa configuração, 0 vezes uma letra igual a 0. Ué, então, pode ter infinitas soluções. Entendeu? Mas eu bati o olho ali em infinitas soluções. Eu bati o olho ali e eu já saquei que ia ter infinitas soluções, porque essas duas equações, na verdade, elas são uma só. Entenderam? Certo? Então, esse é o caso de um sistema, ele é possível de resolver. Sistema possível, só que ele é indeterminado, porque eu tenho infinitas soluções, tá? A gente vai ver essa nomenclatura aqui já, tá? Mas é um sistema possível, só que ele é indeterminado, tá bom? Agora, o que vocês acham desse sistema aqui? Bate o olho e já dá para saber. Vocês acham que dá para resolver isso aí? Não, acho que não. Não dá. Sabe por quê? Ou é uma coisa ou é outra. Exatamente. Tá? Porque aqui eu tenho uma contradição. Na de cima eu estou falando que o 3x mais 5y é 1. Na de baixo eu estou falando que o 3x mais 5y é 0. É impossível isso. Concordam comigo? Então, esse é um caso de um sistema que não teria solução. Se eu fosse tentar resolver ele, vê? Vamos tentar resolver? Eu vou eliminar, pelo método de adição, pode ser? Eu vou eliminar o y, tá? Vamos supor que eu queira calcular o x. Eu vou eliminar o y. Então, eu pegaria a minha... Ó, iria multiplicar por menos 5, tá? Eu vou resolver como se eu estivesse tentando encontrar a solução, tá? Então, multiplica por menos 5
vai ficar menos 15. Aliás, desculpa. Por menos 5 não, por menos 1, desculpa. Vai ficar menos 3. Vou apagar, tá? Esquece aqui. Vou multiplicar por menos 1 para poder cancelar, tá? Então, vai ficar menos 3, menos 5, certo? Igual a menos 1, tudo bem? E a de baixo eu vou manter, né? Eu estou fazendo como se fosse o método da adição. Certo? Ah, eu quero cancelar o y, beleza. Quero encontrar o x. Tá bom, você tirou o y da jogada, né? Porque a hora que você somar isso aqui, o y vai sumir. Ah, Jefferson, o x também vai sumir. Eu sei. Mas olha só. Quanto que vai sobrar aqui de x? Vai sobrar 0 também, não vai? Então, vai ficar 0x. E do outro lado, fica o quê? A hora que eu somar. Menos 1. Olha só no que eu cheguei. Agora eu pergunto para vocês, é possível isso, pessoal? É possível pegar 0, multiplicar por um número e o resultado dá menos 1? Não é possível, né? Nenhum valor que você colocar para x aqui vai dar certo. Nenhum. Então, quando eu chego nessa configuração, vou resolver o sistema, cheguei nessa configuração, 0 vezes uma letra dando uma coisa diferente de 0, não existe. O sistema é impossível. Tá? Então, ó, quando eu chego numa coisa desse tipo, 0 vezes x igual a 0. Aí, infinitas soluções. Quando eu chego numa coisa desse tipo, 0 vezes x igual a um número qualquer, tá? E esse número é diferente de 0, tá? Aí, o sistema ele é impossível, tá? Então, aqui, ele é infinitas soluções. Infinitas soluções. E aqui, nenhuma solução. Nenhuma solução, beleza? Tudo bem? Certo? Então, um sistema, ele pode ser de 2 tipos. 3 tipos, na verdade, tá? Ele pode ser um sistema possível, né? Aquele que dá para você resolver. Só que ele pode ser determinado ou indeterminado. O que é um sistema possível determinado? É aquele que tem uma solução só. Que é o que a gente fez no outro exemplo, tá? Quando você chega num valor para o x e num valor para o y. Tá? Então, ele é um sistema, uma solução, tá? Única solução. Única solução. A gente usa a abreviação SPD. SPD. Sistema possível determinado. Agora, você pode ter um sistema possível, só que indeterminado, né? Então, ó, quando é que você chega num sistema possível indeterminado? Quando você consegue achar o valor de x e do y. Quando você chega num sistema possível e indeterminado? Quando você tem infinitas soluções. Né? Você não tem uma só. Você tem solução, só que é infinitas. Então, infinitas. Infinitas soluções. Soluções, tá? É o que a gente chama de SPI. É quando você chega numa coisa do tipo x vezes 0 igual a 0. Tá? Chegou numa configuração assim, você tem infinitos valores para o x, né? Consequentemente, vai ter infinitos para o y também. Tá? Aí, o sistema é impossível, não tem solução. O sistema não tem solução. Não tem solução. Solução. É o que a gente chama de SI, tá? Sistema impossível. E aí é quando você chega numa configuração assim, né? Por exemplo, x vezes 0 igual a um número qualquer aí, tá? E esse número diferente de 0, tá bom? Certo? Tá aí. Beleza? Vamos tentar fazer o exercício 1, página 27, módulo 91.
Posso tirar? Pode. Então, abre lá na página 27, pessoal. Probleminha de interpretação para você montar o sistema, tá? Então, apostila 6. Ele diz o seguinte. Todo mundo comigo? As companhias aéreas costumam estabelecer um limite de peso para a bagagem de cada passageiro, cobrando uma taxa por quilograma de excesso de peso. Quando 2 passageiros compartilham a bagagem, os seus limites são considerados em conjunto, né? Então, você está lá com uma pessoa, né? Então, o seu limite vai somar com o limite da pessoa na hora de fazer o excesso da bagagem, tá? Então, se cada pessoa, por exemplo, tem 10 quilos de limite, né? Então, as duas juntas vão ter direito a 20. Em um determinado voo, tanto um casal como um senhor que viajava sozinho transportaram 60 quilos de bagagem e foram obrigados a pagar pelo excesso. O valor que o senhor pagou correspondeu a 3,5 vezes o valor pago pelo casal. Para determinar o peso excedente das bagagens do casal, X, e do senhor que viajava sozinho, Y, bem como o limite de peso que um passageiro pode transportar sem pagar qualquer taxa Z, pode-se resolver o sistema linear. Então, o que é o X? É o excedente do casal, tá? É o quanto que o casal excedeu. O Y é o quanto que excedeu a mala do senhor. E Z é o peso máximo permitido por pessoa. Tá? Então, vamos lá. Considerando o casal. Bom, então, no caso do casal, vamos lá. Vamos tentar montar as equações aqui. O casal, cada um tem direito a Z, né, que é o peso máximo por pessoa. Então, aqui você tem um deles tem direito a Z, mas o outro também tem direito a Z. Só que o que aconteceu? Eles excederam, não excederam? O peso que eles excederam na bagagem foi de X. Então, se eu pegar, né, o peso máximo de um mais o peso máximo do outro, mais o peso que ficou excedido, vai dar o peso da mala do casal, que é 60. Certo? Essa aqui é uma equação, né? Agora, vamos pensar no caso do senhor. O senhor, ele tinha direito a Z. Só que ele excedeu Y quilos. Né? E aí, vai dar o peso da mala dele, que também é de 60. Correto? Agora, ele dá uma outra informação. Ele fala que o senhor, ele pagou 3,5 vezes o valor pago pelo casal. O que isso significa? Que o excesso do senhor foi 3,5 vezes o excesso do casal. Qual que foi o excesso do casal? X. Então, qual que vai ser o excesso do senhor? O excedente do senhor? Vai ser Y igual a 3,5x. Certo? Porque o excesso, ele pagou 3,5 a mais que o casal, no excesso. Tá? Ou seja, o excesso dele foi de 3,5 vezes a mais que o casal. Tá? Aí essas equações aí, corresponde a qual alternativa?
Então, aqui vai ficar 2e, né? 2e mais x igual a 60. Y mais e igual a 60. E eu posso jogar esse x para cá, né? Então, vai ficar y menos 3,5x igual a 0. Isso daí, pessoal, dá a alternativa A. Certo? Então, probleminhas que você tem que interpretar para montar as equações. Tudo bem? No caso, ele não pediu para resolver. Ele só pediu para você encontrar qual que é o sisteminha aí. Beleza? No caso, é um sistema que tem 3 equações e 3 incógnitas. Então, é um sistema 3×3. Beleza? Eu vou deixar o exercício 2 para vocês resolverem em casa. Beleza, pessoal? E aí eu corrijo ele na próxima aula. Ah, tentem fazer também o 2 e o 3. Tá? Exercício aí da FUVEST bem legalzinho, tá? De interpretação aí. Combinado, pessoal? Eu corrijo esse exercício na aula que vem. Ou no plantão. Tá bom? Certo? Certo. Certo. Beleza. Então tá bom, gente. A Brenda caiu da reunião? Ela disse que a internet estava ruim. Ah, então tá bom. Então tá joia, pessoal. Obrigado. Bom final de semana para vocês. E até a próxima aula. Tchau, Até. até mais. Tchau. Tchau.